Muito boa tarde, ministros, companheiros deste tempo final, da era da pedra angular e dispensação do reino. É realmente uma bênção e um privilégio grande poder enviar esta saudação a todos vocês reunidos ali em Vale do Palo, Colômbia, e ao pastor ali, Muriel Rincon, também ao Dr. Camilo Montoya e a todos os ministros reunidos nesta ocasião, nesse lugar, consciente de que estamos vivendo no tempo onde a promessa da visão da carpa vai se cumprir, e certamente pode acontecer de que somos os ministros deste tempo final, os mais privilegiados que Deus tem colocado nesse planeta Terra, porque observem, tem muitos profetas e justos que desejaram estar e viver nesse tempo, e o mais perto que estiveram foi dos mensageiros da era, o reverendo William Branham, o qual desejou, anelou, e em muitas ocasiões ele dizia: quase eu posso me esticar para alcançá-lo, e não pôde estar em um dos dias do Filho do Homem. E também o nosso irmão William Soto Santiago, profeta mensageiro dispensacional, tampouco pôde estar no cumprimento da visão da carpa, enquanto a todo o desenvolvimento até chegar ao momento da ressurreição, onde novamente vai estar conosco. Já é um programa que Deus já tem traçado desde antes da fundação do mundo, e conforme esse programa, Deus estará se movendo no meio da raça humana e, sobretudo, no meio do povo que estará cumprindo esta grande promessa. Há inúmeros detalhes e inúmeras profecias que estão se cumprindo, que se cumpriram e que vão se cumprir, as quais já estarão se falando mais abertamente nesse tempo, onde a terceira etapa vai estar em pleno cumprimento, onde esta meia hora de silêncio vai estar em pleno cumprimento, e aí já conheceremos tudo o que agora teve que ser guardado e reservado, para que assim não tenha nem imitações e nem o inimigo de Deus, o diabo, possa se interpor no cumprimento do seu programa, que tem estado se desenvolvendo até chegar a esta parte culminante, onde o irmão Branham foi transportado e foi colocado ali nessa atividade, onde ele viu tudo o que estava acontecendo no meio da igreja do Senhor, sob o ministério, o qual estava ali operando, o Espírito Santo, a coluna de fogo no meio da igreja. E embora tenha estado se falando muito claro de tudo que o mensageiro de Deus, que esteve conosco e esteve cumprindo o propósito divino pelo qual Deus o enviou, nosso amado irmão William Soto Santiago,
Ainda tem coisas que estarão reservadas, que estão escritas, mas que não vai ser possível falar, para que assim essa parte ainda fique em segredo. E quando chegue então a esse momento, aí sim já estará se falando claramente todo esse mistério, o qual se une com esse mistério do cumprimento da vinda do Filho do Homem com os seus anjos, os quais, estes anjos que são as duas oliveiras, já de Zacarias capítulo 4 e Apocalipse capítulo 11, estarão no meio da igreja operando. E assim, o mistério do sétimo selo ficar totalmente aberto nesse tempo. E com o que estivemos vendo no ano passado e o que já levamos deste ano, já temos um quadro bastante claro do que é a sua vinda no meio da sua igreja e a forma na qual ele estaria cumprindo-a no meio da sua igreja. E também temos conhecido o porquê ele não tem estado no meio da igreja, agora nessa etapa. O nosso amado irmão William Souto Santiago, o qual foi uma surpresa que Deus o tenha levado, mas para Deus não foi surpresa, porque isso já estava traçado assim por Deus, o qual tem um propósito muito grande em prol dos escolhidos de Deus. E Deus, como é Ele que opera os ministérios, pois para Ele não tem problema nenhum. Deus continua operando e cumprindo como se Ele estivesse conosco. Mas como Deus é onisciente, onipresente, Ele pode estar operando tudo e está realizando e cumprindo tudo o que Ele já falou, embora a humanidade, muito especialmente os da mensagem, não possam ver ou entender claramente o porquê e como é que Deus está realizando esse trabalho sem que Ele, em seu corpo físico que esteve aqui no nosso meio, esteja no meio de cada um de nós, sem Ele estar fisicamente conosco, como lemos há alguns dias. Muitos pensavam que era Jesus que viria no seu corpo glorificado, e foi o Espírito Santo que Ele enviou. Ou seja, que esse mistério será completamente aberto nesse tempo, que são, digamos, os últimos retoques para essa fé de rapto. Assim que estejamos com os olhos espirituais bem abertos, para que não escape de nós nenhuma milésima parte da revelação, e o que ainda não entendamos ou compreendamos, oramos a Deus e ficamos esperando para que Deus continue nos abrindo as coisas que ainda estão ocultas, porque tudo nesse tempo, toda essa revelação do mistério do sétimo selo vai ser aberto à igreja, a igreja noiva, a que vai ser raptada. Assim que não se preocupe de que você ainda não entenda algo, porque vai chegar o momento na qual todos vamos entender e compreender esse mistério, qual é o que vai dar a fé de rapto, a qual já estamos recebendo. Qualquer pessoa poderá dizer, é que a fé de rapto já foi dada. Isso já veio. Isso o mensageiro já trouxe. E por que tu não fostes raptado ainda?
Vê? Ou seja, temos que ser conscientes de que a fé de rapto, muito claramente, ele pregou em várias mensagens que a fé de rapto está sob esse ministério de Carpa. Portanto, não pode dizer que a fé de rapto já foi trazida, senão que a fé de rapto vai estar sendo dada na grande Carpa Catedral, sob esses ministérios de Moisés e de Elias. E podemos dizer, estivemos recebendo a fé de rapto e vamos continuar recebendo até termos ela completamente, por completo. E assim, o escolhido de Deus, o crente que vai ser raptado, se agarra dessa palavra e desta promessa e automaticamente identificou o lugar, identificou os ministérios e não vai se mover nem para a direita, nem para a esquerda, senão que vai continuar agarrado da promessa que foi falado de que em uma carpa estaria se compartilhando a fé de rapto. E isso não vai falhar. Vai ser o cumprimento da ressurreição e da transformação, que depois veremos que era assim como Deus já o tinha em seu programa. E aí, vamos dizer, graças a Deus, que me abriste o entendimento e as Escrituras para me identificar, Senhor, no meio do teu povo, poder te identificar e ter recebido ele, crido nele, e agora estou aqui, com esta grande promessa que tu disseste, que todo aquele que ouvisse esses trovões sobre a carpa seriam transformados, e aqui estou eu, transformado, Senhor. Te louvo, te glorifico e te dou graças por ter me escolhido, predestinado para ser transformado. E agora, diga-me o que vou fazer com este corpo que tu me destes. E aí já vai vir toda esta direção divina para esses 30 ou 40 dias, os quais faremos um trabalho aqui na terra e depois nós vamos no rapto, a ceia das bodas do Cordeiro. Assim que somos ministros, mas que bem-aventurados, que estando nesses corpos, vamos obter a promessa da nossa transformação. E antes disso, isso que o irmão Branham desejou, esticar o seu braço, a sua mão, para alcançá-lo, com certeza de coração, podemos não só esticar os braços para alcançá-lo, senão que esticamos os braços, alcançamos e estamos de cheio em corpo, alma e espírito, ou em corpo, espírito e alma. Ou seja, que já estamos em cheio dentro desta terceira etapa. Alcançamos não apenas o braço, senão que em corpo, espírito e alma. Todo o sentido de alma, espírito e corpo, estamos dentro e o alcançamos. Em todos esses sentidos. Assim que eu agradeço a Deus que nos tem permitido este grande privilégio e esta grande bênção de poder estarmos vivos nesses corpos de carne, ouvindo, olhando, palpando, ou seja, aí todos os sentidos da alma, do espírito e do corpo estão todos recebendo esta grande bênção que muitos desejaram ver, ouvir e estar no meio do cumprimento esta grande promessa. Ministros, bem-aventurados, ministros, pastores,
que somos encontrados e temos sido encontrados dignos de estar de pé diante do Filho do Homem, de estarmos em pé neste último dia, nesta dispensação do reino, na era de pedra angular, e assim, com vossas congregações, entrar a fazer parte deste grupo de virgens prudentes que tem este azeite em suas lâmpadas acesas com o fogo do Espírito Santo, e assim estarmos sendo preparados para a nossa adoção. Que Deus lhes abençoe, que Deus lhes guarde. E posto os olhos nos céus e nas promessas e agarrados desta grande etapa, a qual está nos preparando para a nossa adoção. Ministros, bem-aventurados, que Deus lhes abençoe, que Deus lhes guarde e sigam em frente sem desmaiar, porque a promessa já está assegurada, a vitória já está assegurada, o corpo eterno está assegurado. O que corresponde a nós é estarmos agarrados dessa palavra, desta promessa, a qual está nos dando o ensinamento sob a carpa. Ministros, bem-aventurados. Que Deus lhes abençoe, Deus lhes guarde. Muito obrigado por vossa amável atenção e continuem passando um dia cheio das bênçãos do nosso Pai Celestial.